Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o dia de número 361. Estamos caminhando para o encerramento do livro de Apocalipse, estamos na metade do livro de Apocalipse, e também para o encerramento da meditação de 73 livros da Bíblia, com a graça de Deus. Sempre recordando que um desses livros, que é o livro dos Salmos, é de responsabilidade de cada um. Então, quem está atrasado, aperte o passo para completar a missão toda neste ano. Depois eu peço que você coloque ali no comentário de hoje qual o salmo que você está lendo agora. Se já completou, se não começou ainda, qual o salmo que vocês estão lendo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o vídeo, o dia de número 361. Gostaria de começar o dia de hoje recordando o convite que o padre já fez, faz tempo que eu não refaço, não digo novamente sobre a peregrinação. Aqueles que desejarem, no próximo ano nós vamos visitar, conhecer pessoalmente Egito e Israel. Egito, onde aconteceu o Antigo Testamento, depois Israel, o Novo Testamento. Serão 12 dias de peregrinação, onde visitaremos os locais mais importantes da nossa fé. Aqueles que forem vão fazer uma novena presencialmente com o padre, vão ter a oportunidade de participar todos os dias da missa comigo. Nós vamos rezar uma missa ali no pé do Monte Sinai, onde o povo ele fez um bezerro de ouro para adoração desses deuses falsos e onde Moisés também ele recebeu os 10 mandamentos. Então, ali possivelmente vai estar muito sol, a peregrinação é no mês de julho, então será ali um momento de grande graça, um momento também ali de grande desafio, mas eu tenho um desejo, um sonho de rezar a missa no pé do Monte Sinai. Então você que está acompanhando, aqueles que forem, nós já temos um grupo razoável de pessoas, aqueles que forem, lembrem, padre, você disse para rezar uma missa no pé do Monte Sinai. E lá, se Deus quiser, nós rezaremos. E aí depois faremos a Via Sacra, vamos para Belém, Nazaré, de barco nós vamos passear pelo Mar da Galileia e nós vamos visitar também, vamos fazer a Via Sacra, vamos conhecer os lugares mais importantes ali da Terra Santa. Começamos pelo norte e aí depois nós vamos lá para o sul, onde está a capital. Então, possivelmente pessoas da agência, deve ter pessoas lá atendendo, mas se você tem interesse, marque aqui esse número, ligue, peça informações. Não é sempre que nós temos peregrinações, dá muito trabalho organizar, então não sei quando eu vou voltar para a Terra Santa. Se você tem esse desejo, é uma oportunidade única. Diz que você conhece o padre, que você quer parcelar muitas vezes, se for preciso, ou peça desconto. Então, se você está em dúvida, não perca a oportunidade. Uma peregrinação é uma marca na nossa alma que fica para sempre. Irmãos e irmãs, nós começamos agora, então, a meditação de mais um dia. Nós estamos agora no capítulo 8. Esse capítulo 8, então o padre retoma rapidamente aquilo que nós vimos. Os selos, eles estavam sendo abertos, esses selos, eles foram abertos. E dentro deste livro, quem abria esse livro era o Cordeiro, que era o próprio Cristo. Havia a revelação daquilo que seria a destruição do império, que era o Império Romano, e também a vitória de Cristo sobre todas as adversidades, todos os adversários da terra. Então, esse selo, ele foi aberto, estava sendo aberto aos poucos, conforme ele estava sendo aberto, eram tocadas trombetas. Aqui nós temos, claro, uma linguagem simbólica, uma linguagem espiritual. E aí, aos poucos, vão começando também algumas pestes, vão sendo apresentados o julgamento do mundo como sinal da cólera de Deus. E esses julgamentos, eles são paralelos
eles são muito parecidos com as pragas que foram vistas no Egito. Então, nesse capítulo 8, nós já vamos começar a ver aqui um pouco as trombetas, vamos começar a continuar vendo selos, e aí nós vamos ver também alguns símbolos daquilo que eram as pragas, e esse símbolo das pragas começa ali a partir do versículo 6. Versículo 3, vamos ali no versículo 3, outro anjo veio prostrar-se junto do altar com um turíbulo de ouro. Isso daqui é o céu. E aí tem gente que diz assim, padre, por que tem incenso na missa? Porque no céu tem. Por que tem turíbulo na missa? Porque no céu tem. A missa é uma antecipação. O padre disse esses dias, bodas do Cordeiro, é banquete do Cordeiro, o livro de Scott Hahn. Então, porque a missa é um memorial da salvação que Cristo realizou por nós na cruz, que antecipa a adoração perpétua que nós iremos realizar no céu. Então, na missa, por que tem turíbulo? Porque no céu tem. Por que tem incenso? Porque no céu tem. Por que tem cantos e louvores? Porque no céu tem. Então, a missa é uma antecipação da adoração eterna a Deus. Com todo respeito aos cultos protestantes, um culto protestante, o centro é um showman, é o pastor tentando atrair a atenção das pessoas. Na missa católica não é isso, o centro da missa católica é o altar. Por isso que um padre, às vezes eu fico triste, às vezes um padre faz uma homilia longa, chega na época na hora da consagração, chicota a consagração rapidinho. Não é isso. A missa ela tem que ser balanceada. A pregação às vezes pode ser longa? Talvez sim, mas aí também consagra com zelo, consagra com todo respeito e cuidado. Então, esse balancear. A missa é uma antecipação do louvor eterno a Deus no céu. O céu é uma grande missa. Então, diz aqui, o turíbulo, olha, o turíbulo, por quê? Porque no céu tem turíbulo de ouro. Por quê? Porque para Deus é o melhor. Deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que oferecesse com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do Cordeiro. Opa, o que nós temos aqui? Deram-lhe ao Senhor, aqui está dizendo aos anjos, deram-lhe uma grande quantidade de incenso para que se oferecesse. Se oferecesse com o quê? Com as orações dos santos. Ué, quem são os santos? Quem está no céu. Aqui está dizendo que esse incenso, ele era oferecido com o quê? Com as orações dos santos. Ué, mas se santo não existe, se santo está dormindo, tem alguma coisa errada. Porque aqui está dizendo, lá no céu, mas isso daqui é depois da volta de Cristo. Não é depois da volta de Cristo, não. Aqui é no período da tribulação. Aqui é antes da volta de Cristo. Cristo não voltou. Aqui nós estamos antecipando aquilo que vai ser a vinda gloriosa de Cristo. Mas a vinda gloriosa de Cristo não aconteceu. Ela vai acontecer depois do capítulo 12, mais ou menos. Mas aqui não aconteceu ainda. Então, o que acontece no céu hoje? Isso é dizendo o que acontece no céu hoje. Nós estamos ainda nesse momento histórico. Existem anjos com turíbulo de ouro incensando a Deus, e esse incenso ele acontece junto com a oração dos santos. Não acredito em intercessão dos santos. Você acredita em oração dos santos? Não, então não acredita na Bíblia. Não acredito em intercessão dos santos. Mas você acredita em oração dos santos? Acredito. Então fica com oração dos santos, que é a mesma coisa. Você acredita em clamor em alta voz dos santos? Não acredito. Então a sua Bíblia não tem Apocalipse 6, versículo 10, que diziam que eles estavam diante de Deus e clamavam em alta voz por justiça aqui na terra. O que significa pessoas no céu, junto de Deus, clamando por justiça na terra? Não sei, padre, é clamando. Então tá bom, a gente chama esse clamar de intercessão. Não gosto de intercessão, gosto de clamor. Então diz, eu não acredito em intercessão, mas eu acredito no clamor dos santos. Eu não acredito em intercessão, mas eu acredito em oração dos santos. Tudo tranquilo. Nós damos o nome de intercessão. Então, eu digo para o meu sobrinho, eu tenho um sobrinho de 21 anos, o nome dele é Matheus Daniel, ele está cursando medicina. Faltam 2 anos, vai ser médico. E aí, se Deus quiser, vai ser um grande médico. E se não for, vai se ver comigo. Grande médico que eu falo, médico católico, médico bom. Médico
de coração e um médico de competência. Eu falo, Mateus, se tiver algum dia você não souber responder algum ataque contra a igreja, pesquisa e procure resposta, que com certeza em 2000 anos alguém já fez essa pergunta antes e a igreja já respondeu de forma convincente. A intercessão dos anjos. Intercessão dos santos. Vocês acham que durante 2000 anos, se não houvesse intercessão dos santos, não teria caído ainda essa doutrina? A igreja ainda teria defendido isso? Ninguém fica numa barca furada. A igreja está há 2000 anos ensinando doutrinas que vêm da Bíblia. E aí Martinho Lutero e os seus sucessores, com um grande serviço. Primeiro, Martinho Lutero, ele era padre. E uma pessoa que já deixou o sacerdócio, ele já está quebrando uma promessa. Então Martinho Lutero, antes de mais nada, ele é um quebrador de promessa. Ele fez uma promessa com Deus que seria padre para sempre, e não foi. Então aqui já tem alguma coisa que está meio desajustada. Ah, mas tanta gente que deixou o sacerdócio, claro, deixa, a igreja pode dar liberdade, tudo, mas não vem se colocar como o enviado e o modelo e o perfeito, porque meu irmão aqui já teve uma ruptura com algo que não deveria romper, e aí cada um tem as suas razões. Então, Martinho Lutero, antes de mais nada, ele é uma pessoa que rompeu uma promessa que ele fez. Então isso daqui é Martinho Lutero. E aí depois vem várias e outras igrejas, e por que não acreditam na intercessão dos santos? Senão eles seriam católicos. Mas é básico, é bíblico, é muito claro. E o texto diz isso de forma muito clara. Irmãos e irmãs, eu sei que quem nos acompanha, às vezes tem gente que diz assim, padre, não se preocupa com outras religiões. Eu não estou me preocupando com outras religiões, meu filho. Eu estou defendendo a nossa. Eu estou ensinando para você o que é ser católico. Primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais preparados para dar a razão da vossa fé, mas fazer isso com mansidão e com respeito. O que eu estou fazendo? Então, o que nós precisamos é conhecer a nossa fé. Quem defende ama. Uma pessoa que não defende, eu questiono o amor. Como que alguém afronta, humilha, ataca alguém que você ama e você dá risada, dá tapas nas costas e finge que está tudo bem? Ué, aqui tem alguma coisa que conta não fecha. Então, o texto, ele é muito claro. Existe a intercessão dos santos. A igreja, ela é muito sábia e que alegria, que bom que é ser católico. Aqui na sequência, nós vamos encontrar a partir do versículo 6 e vai até o versículo 13, alguns sinais das pragas que virão antes da volta de Cristo. Então, padre, será que é hoje essas pragas? Pode ser que sim, pode ser que não. Ninguém sabe o horário, ninguém sabe o momento, o dia. Em vez de preocuparmos tanto com como será, com quando será, meu irmão, minha irmã, gaste a sua energia e o seu tempo para se preparar bem. Se você souber quando será, mas não estiver preparado, não valeu nada. Se você estivesse preparado bem e não souber quando será, já valeu tudo. Então aqui vamos começar a falar sobre as pragas. O caráter simbólico dessas pragas, que aparece a partir do capítulo 6, aqui aparecem através da recordação e aparecem cada vez mais claras relacionadas às pragas do Egito. Depois, se alguém quiser, pode voltar lá em Êxodo, nos capítulos de 7 a 10. Tem também sabedoria, dos capítulos 11 e 12, que vão mostrar sobre as pragas do Egito, que são muito parecidas com essas pragas que também um dia aparecerão no momento da volta do Salvador. Então o livro ele começa a ser aberto, começa o louvor a Deus no céu e aqui na terra começam alguns combates, alguns sofrimentos. Por quê? Porque a comunidade naquele momento vivia um grande confronto com o Império Romano e esse era um livro de esperança. Esperança para aquela comunidade e para dizer para nós aquilo que no futuro também poderia ser o futuro da igreja. Então aqui as primeiras pragas, os primeiros grandes sofrimentos, ou a primeira praga nós vemos aqui o granizo e o fogo que ocoa as pragas do Egito, reforçando a ideia que Deus ele conduz a história, ou seja, as mesmas pragas lá do Antigo Testamento, elas aparecem aqui. Depois no capítulo 9,
no capítulo, tanto esse capítulo 8 quanto esse capítulo 9, nós vamos ver aqui um ecoar daquelas pragas que haviam no Antigo Testamento, que haviam lá no Egito, que vão aparecer aqui novamente. Então esse capítulo 9 é um capítulo que vai tratar novamente sobre as pragas e vai dizer também de pessoas que morreram e não se converteram. Aqui vai ser refletido, vai ser apresentado o número de muitas pessoas, a terra, ela vai diminuir o seu número, e aqui muitas pessoas, mesmo com sofrimento, com guerra, não se converteram. Então, esse capítulo 8 quanto o capítulo 9, aqui nós temos as 7 trombetas e nós temos o ecoar das pragas, que são relacionadas às pragas do Egito. No capítulo 10, nós temos a iminência do castigo final. E aí diz que depois veio um anjo, e este anjo é como se ele começasse a anunciar. Ele é forte, ele desce do céu, ele vem trajando-se como que em uma nuvem, na sua cabeça é como se tivesse o arco-íris. Então nós aqui temos um grande anjo de Deus. Esse capítulo 10 também vai aparecer aqui o livrinho que João ele deve comer, que simboliza a internalização da mensagem profética. E aqui o padre vai ler, depois, quando vocês puderem, quem leu o Antigo Testamento, é difícil lembrar tudo, mas Ezequiel capítulo 3, versículo 3, que mostra a missão, o chamado e a vocação de Ezequiel. Deus diz assim a ele, um anjo diz, come o livro. Aí ele comeu. Ele diz assim, no paladar ele é saboroso, mas depois ele se torna amargo. Por quê? Porque a missão do profeta é isso. A missão do profeta parece até que ela é gostosa e saborosa, é um grande título, profeta, mas no fundo ela é árdua, no fundo ela é difícil, no fundo ela é exigente. Então aquilo que aconteceu com Ezequiel no Antigo Testamento vai acontecer aqui com João ao anunciar aquilo que ele tinha acabado de ver, aquilo que era a revelação daquilo que seria o futuro, daquilo que seria a salvação da humanidade, que desde aquela época combatia contra adversários da igreja. Então aqui, o que aconteceu com Ezequiel vai acontecer também com João. Veja a passagem a partir do versículo 8. A voz do céu que eu ouvia tomou então a falar. Vai, toma o livro aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo e lhe pedi que me entregasse um livrinho. Então ele me disse, toma-o e devora-o. Ele te amargará o estômago, mas em tua boca será doce como mel. Toma o livrinho da mão do anjo, tomei o livrinho da mão do anjo e devorei. Na boca era doce, como mel. Quando o engoli, porém, no meu estômago se tornou amargo. Disseram-lhe então, é necessário que continues ainda a profetizar contra muitos povos, nações, línguas e reis. Aqui não é uma homilia, o padre tenta ser o mais objetivo possível, mas de vez em quando eu tenho que fazer alguns comentários, porque a nossa reflexão também é de espiritualidade. Irmão, irmã, isso é o cristianismo. Tem gente achando que o mundo é honesto, o mundo é justo. Olha, padre, tanta injustiça, padre, tanto sofrimento de pessoas que muitas vezes não merecem. Hoje o Brasil tem um grande profeta chamado Dom Adair. Vejo pregações do Dom Adair, eu digo, que bispo corajoso, que bispo que tem coragem de dizer aquilo que é o ensinamento da igreja, aquilo que é a realidade bíblica. Então, muitas vezes nós vamos ver injustiças, muitas vezes nós vamos ver sofrimento, muitas vezes nós vamos ver até dentro das nossas comunidades, até dentro da igreja mesmo, nós vamos ver situações que são duras. Padre, mas por quê? Meu irmão, a Bíblia, ela anuncia isso. Quando você se converte, quando você coloca a palavra de Deus na sua boca, quando você ouve a palavra de Deus, ela é prazerosa, ela é linda, ela é doce como mel, mas na prática, no degustar, ela é doce, mas ali no digerir, no cotidiano, ali tem muito desafio. Então, o céu, ele existe, ele é bom e ele é perfeito, mas ele não é aqui ainda. Então, aqui está dizendo que vão ter muitos desafios, muitos sofrimentos e muitas coisas que nós vamos precisar passar. O texto é belíssimo e tem muito a nos dizer. O último capítulo de hoje é o capítulo 11, vai falar sobre
2 testemunhos e a trombeta. Esses 2 testemunhos podem representar a igreja e o profeta, que proclamam a verdade até o fim dos tempos. A 7ª trombeta anuncia o estabelecimento do reino de Deus. Isso daí se encontra no capítulo 11, no versículo 15. Então aqui, depois de tanta luta, de tanto sofrimento, de tanto desafio, a vitória será de Deus. E aqui, o capítulo 11, o padre dizia do 4 a 11 são visões que falam mais sobre o cosmos, que falam mais sobre a criação. Então esse capítulo 11 vai encerrar dizendo sobre isso, vai dizer sobre a cidade santa, que é Jerusalém. O texto começa dizendo ali no versículo 1, levanta-te e mete o templo de Deus, o altar e o que deles adoram. Então está dizendo da cidade santa, a cidade de Deus, que ela será renovada, que depois de uma catástrofe haverá salvação e as pessoas que sobreviverem, elas irão glorificar a Deus. Isso é muito claro ali no versículo 13. Os sobreviventes ficarão apavorados e darão glória ao Deus que está no céu. E aí, se nós vamos adiante, nós temos a 7ª trombeta, nós lembramos que sempre acontece aqui, eu penso que é como se tivesse aqui 3 blocos ou um círculo com 3 partes diferentes. Nós temos o selo sendo tirado e à medida que o selo vai sendo tirado, o livro ele vai sendo revelado, o selo é tirado, a trombeta ela é tocada e aqui vem o sofrimento, vem o juízo, vem a purificação realizada por Deus. Aqui é como se fosse uma chave de leitura destes capítulos iniciais do 4 a 11 de Apocalipse. Nós temos o selo que é retirado, e aí a verdade ela vai sendo revelada. Depois nós temos ali na sequência a trombeta que vai sendo tocada, que é um anúncio, e aí depois vai vindo o sofrimento, vai vindo a purificação aqui da terra, até nós chegarmos na vitória, que será a vitória do Cordeiro, que será a vitória de Deus. Essa vitória nós podemos chamar de realeza de Deus. Veja o 7º anjo, quando ele toca a trombeta, o que ele diz ali no versículo 15? A realeza do mundo passou agora para o nosso Senhor e seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. E aí no versículo 18 vai dizer que chegou o julgamento. As nações tinham se enfurecido, mas a tua ira chegou, como também o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, os santos e aos que temem o seu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que exterminavam a terra. Ou seja, chegou a hora da limpa, chegou a hora da purificação, chegou a hora de pôr todas as coisas no lugar. E aí o texto termina, versículo 19, dizendo: o templo de Deus que está no céu se abriu e apareceu no templo a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e uma grande tempestade de granizo. Aqui nós vemos anunciando ou sendo anunciado aquilo que seria o tempo de Deus. A morte, o sofrimento, a injustiça, os males não teriam a última palavra. Depois das pragas, depois do anúncio, depois que os selos foram retirados, depois de tantos desafios, aí retornaria sim o Cristo. E com a volta do Cristo, nós teríamos um novo céu, nós teríamos uma nova terra, nós teríamos um novo mundo. E qual que é esse mundo, qual que é essa realidade nova? É onde o Cristo é glorificado, é onde só existe Ele. Mas antes disso, como nos diz o texto, nós temos o tempo do julgamento. Irmão e irmã, este é a introdução, de forma muito breve, daquilo que é o primeiro ciclo das visualizações, de 4 a 11 visualizações que falam mais sobre o cosmos, sobre a criação. Amanhã nós vamos ter um texto belíssimo que está no capítulo 12, um texto que vai falar sobre a igreja e também sobre Nossa Senhora, aquela que vence o mal, que vence o demônio. O padre disse no começo do vídeo, e retomo novamente aqueles que puderem, é um convite: não perca a oportunidade de participar de uma peregrinação com o Padre Daniel para o Egito e a Terra Santa. Será inesquecível no próximo mês de julho, no dia 10. Se Deus quiser, ali próximo do dia 10. Então você é o convidado do Padre. Maiores informações, procure a agência. Irmão e irmã, que Deus te abençoe. Parabéns pela sua perseverança. Convide outra pessoa que você conhece
para ler a Bíblia no próximo ano. Os vídeos estão quase terminando, mas você pode perpetuar. Podemos fazer aqui uma grande corrente de leitura da Bíblia, convidando outras pessoas para fazer a experiência que nós fizemos esse ano. Se você quiser, você faz novamente. Se você preferir, a partir do dia 5 de janeiro, nós vamos começar o nosso estudo, o nosso curso básico de teologia para leigos. Nós vamos postar aqui muito em breve a apresentação do curso, mas você já pode se organizar para no dia 5 ter a primeira aula com o Padre. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Parabéns pela caminhada. Você é um guerreiro, um vitorioso. Parabéns por ter chegado até aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.